Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, versículos de número 13 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: só para que eu não acrescente nada, para que na hora da leitura do texto sagrado a gente não faça nenhuma outra coisa que é não ministrar o texto sagrado, deixe-me fazer uma menção aqui de honra pelo tanto que a minha fé foi edificada, e eu sei que não foi só a minha, não só nos louvores, não só através do lançamento de um livro tão maravilhoso, mas agora, por fim, através da vida da Laís. Gente, eu fui fortemente impactada com a vida da Laís. Laís, Deus abençoe a sua vida, aonde quer que você esteja, que o Senhor te alcance com uma unção poderosa. Não tem nenhum sermão, Laís, nenhuma construção de narrativa bíblica, por maior que seja o estudo e o conteúdo teológico, que seja capaz de superar o sermão da vida de quem obedece. Spurgeon, um grande, considerado príncipe dos pregadores no século XIX, responsável como uma ferramenta de Deus naquele tempo presente para um nível de avivamento que a Europa ainda não havia desfrutado. E ao ser questionado sobre a pregação da palavra, o quão pronto uma pessoa estava para pregar, ele disse que chegava a pregar até um mesmo sermão, até 30 vezes, ainda que não pregando para uma plateia, mas ruminando, meditando e etc. E aí quando você fala isso, você pensa que tem a ver com a maneira de construir um texto e de aplicar uma mensagem, mas certa feita questionado sobre qual seria o maior sermão da vida dele, na sua biografia vai relatar que esse sermão ele ainda não tinha pregado, que ele desejava pregar o maior sermão da vida dele. Qual era esse sermão? Ele vai dizer: é aquele que eu não preciso usar palavra alguma. Ele estava dizendo ali que o maior sermão da vida de uma pessoa é aquele que não usa palavra, quando a sua vida não passa a pregar a mensagem, mas se torna a mensagem que as pessoas vão ouvir. E é isso que nós, como igreja, concordamos em Deus para a sua vida. Eu me sinto como alguém que também, a quem o Senhor abriu a porta e o ministério da palavra, eu me sinto na obrigação profética, na inspiração do Espírito, de ministrar em concordância com a igreja sobre a tua vida, que a mesma porta da palavra se abra na sua vida, não para reproduzir sermões como muitos fazem, mas para continuar fazendo exatamente o que você fez aqui, que o seu testemunho de vida e de obediência se torne maior do que qualquer narrativa verbal, e que essa unção impacte muitas e muitas vidas até o arrebatamento da igreja, amém? Irmãos, que palavra, foi muito profundo. Eu não sei se você pegou aqui, mas eu peguei, menina, aí eu fui e dei a primeira oferta. Eu não vigiei. Eu dei a primeira, mas ela continuou. Eu falei: meu Deus, eu vou dar outra. Porque a palavra de Deus, né? Eu não vigiei, brincadeira, é ao contrário. Era muito ligada, né? Porque diante de um contexto profético, você precisa selar aquilo imediatamente. Deus abençoe. Grande pregadora. Deus abençoe. Deus abençoe. A quem honra, honra. Ah, Camila, eu não gostei, mas você não conhece ela, é por isso que eu que estou honrando. Né? A intimidade, ela tende a macular a honra em alguns momentos. E aí, às vezes, Deus realmente, né? Mas eu amei que na hora que eu falei o nome dela, a igreja celebrou. Então, eu acho que o povo aqui ama muito a Laís, né? Aí eu me lembro que eu virei para a pastora enquanto ela ministrava, e eu disse assim: pastora, qual é o nome dela? Aí ela: Laís Machado. Eu falei: rapaz, eis que o machado está posto à raiz. Porque a bicha é bruta, irmão. E tu viu na elegância. Pá. Rapaz, coisa linda. Deus é mesmo. Volta pro texto, que é a glória de Deus. Vamos embora. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, versículo 13 em diante. Quem achou, diga amém. Amém.
Disse Eliseu a Geazi, diga-lhe assim, vou ler aqui com vocês que aí todo mundo vem na mesma versão. Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo este trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? E ele respondeu, bem, ela não tem filhos e o marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, em outras versões vai dizer assim, neste tempo determinado. Isso significa, no contexto profético, literalmente cabo de 1 ano. É isso que significa, olha, entre a palavra que eu estou liberando agora, até o cumprimento físico, material dela, não vai passar o período de 1 ano até que ela se cumpra. É isso que significa. No ano que vem, ou seja, fechando o ciclo de 1 ano, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas. Em outras versões vai ser mais rasgado, vai dizer assim, não mintas. A tua serva, ó homem de Deus. Como Eliseu lhe dissera, o tempo passou. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, naquela mesma época, ou seja, não fechou 1 ano. Ela deu à luz a um filho. Aí vamos lá. O menino cresceu. E certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros. A idade de uma criança ter um nível de autonomia para sair de casa e trabalhar com seu pai, seja no campo ou qualquer área, ela permeava ali a idade dos 11 anos, a partir dos 12, para ser mais literal, de acordo com a cultura judaizante. Então a gente está falando o seguinte, a promessa se cumpriu ao cabo de 1 ano, 9 meses, gerou, antes de dar 1 ano o menino nasceu, cumpriu tudo. E depois esse menino continuou crescendo, então a gente não está falando de um bebezinho, a gente não está mais falando de uma criança de 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade. A gente está falando de alguém que tem autonomia para desejar encontrar-se com seu pai no trabalho. E dentro daquele contexto, só uma criança a partir de 12 anos de idade comumente tinha esse tipo de autonomia para começar a se tornar um homenzinho da casa, né? Então veja, ele foi para o trabalho com o pai. Só que o que vai acontecer? De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai a minha cabeça, tem um ponto de exclamação ali, tá vendo? Ai a minha cabeça, o menino começou a ter muita dor e começou a gritar, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Aí o pai dele pegou um empregado, um servo dele e disse, leva-o para a mãe dele. Na minha Bíblia vai dizer, leve-o para a sua mãe. Aí vamos lá, segue o texto. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no seu colo até o meio-dia. E o menino morreu. Você vê que, né? Até pesa o clima. Você fez assim, morreu. Que realmente é muito triste. Aí olha o que ela fez. Ai Camila, mas vai ler tudo? Se eu quiser eu vou sim. Eu estou dando a chance para quem quase não lê a Bíblia em casa conhecer um texto na igreja. Irmãos, eu tenho que falar porque às vezes a gente está aqui em cima, alguém pensa que a gente está desligado, mas o Espírito do Senhor está aqui, né? E às vezes tem alguém olhando, alguém, você não, alguém, olhando pensando, meu Deus, mas por que não faz igual todo mundo, não lê o texto e para? Eu estou te adiantando a mensagem, o texto, e às vezes ou outra eu fico pensando na casa de Deus, e falo, rapaz, se a gente não puder ler mais a Bíblia nem na igreja, que culto é esse, né? Não? Mas isso é alguém, você não. Aí olha o que ela fez depois que o menino morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama. Na cama de quem? Do homem de Deus, porque se o quarto era do homem de Deus, saiu e fechou a porta. Segue aí o texto, irmão. Depois, olha que mulher organizada. Rapaz, esse é quase uma psicopata. Para analisar direitinho o nível de controle, porque quem não tem controle acha que tudo que a gente controla é frieza. Mas isso aqui é controle. Olha que forte.
Depois chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta. A mulher tem uma logística para o milagre que ela busca, com o filho morto dentro de casa. Que sanidade mental é essa? Que nível de inteligência emocional é esse, gente? É isso que eu quero que nós avaliemos aqui juntamente no texto. Depois chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta, ou seja, um animal de força, para ir falar com o homem de Deus. Quem é o homem de Deus? Eliseu. Vou e volto logo. Gente, ela me assusta, irmão. Ou o controle. É porque você já conhece, a maioria aqui conhece o final da história e sabe que Eliseu ressuscitou esse menino. Mas eu quero que você entre no contexto de quem não sabe o que vem depois. É o contexto dela. O menino morreu. Aí ele, o marido, perguntou: mas por que você vai encontrá-lo hoje? Não é festa da lua nova nem sábado, ou seja, não é dia de culto. Não é dia oficial de você encontrar, de consulta, de nada. Aí ela: mano, olha ela, não se preocupe. O único filho morto dentro de casa, ela perdeu o moleque no colo. Acabou respiração, batimento cardíaco, sangue já foi embora do rosto, boquinha meio roxa. Ela diz para o marido: não se preocupe. Ai, eu quero continuar o texto, mas eu estou vendo em letras garrafais Deus dizendo: diga a ela, não se preocupe. Ai, meu Deus, gostei dessa versão. Vira para alguém aí do seu lado e diz: não se preocupe. Olha para mim aqui, eu vou continuar a leitura. Olha para mim aqui. Aí você diz: Camila, eu estou no meu direito. E aí eu te pergunto: você quer atenção ou solução? Você quer atenção ou você quer solução? Porque se você quiser solução, há um convite do Espírito Santo aqui para um controle emocional, aonde nós vamos sair daqui tão ministradas pelo Espírito no Espírito, que vamos sair daqui com autoridade para dizer à alma: aquieta-te, cala-te. Camila, mas como é que eu faço? Eu estou muito preocupado. Camila, eu estou muito preocupada. Sabe por que você está tão preocupada? Porque você está dedicando energia numa área que você não pode resolver. Milagre só Deus faz. Aí você diz assim: mas a necessidade que está gritando é na minha casa. A necessidade que está gritando é no boleto que leva meu nome. Como é que eu não vou me preocupar? E aí nós vamos aprender nessa noite com essa mulher que a melhor maneira de não se preocupar é se ocupar do jeito certo. Vou falar de novo. A melhor maneira de não se preocupar é aprender a se ocupar do jeito. Se você não grava nada, vai gravar essa equação igual matemática, e isso vai ser o suficiente para salvar até o final do teu ano essa crise que você está passando. Camila, como é que eu faço para tirar a energia, a entrega da minha vida numa área que eu me preocupo e não consigo resolver? Você vai sair daqui hoje se ocupando com aquilo que você pode resolver, e isso vai tirar de você toda a preocupação, toda a ansiedade que tem interferido na sua oração, todo nível de consequência depressiva, por você estar dedicando tempo de oração, energia e fazendo campanha até por questões das quais Deus não queria que você estivesse intrometida nelas. Deus não nos chamou para nos preocuparmos com aquilo que só Ele pode resolver, mas nos chamou para confiar nele enquanto estamos ocupados. Eu vou falar bem rasgado, todo mundo vai entender aqui. Em Gênesis capítulo de número 1, pode manter o texto aí, não troca não que eu vou voltar para continuar a leitura, por favor. Em Gênesis capítulo de número 1, você vai ver Deus criando tudo o que existe e tudo o que há. Criador do universo, céu e terra, absolutamente tudo. E Ele prepara tudo. Só depois Ele vai criar o homem. O homem é pináculo da criação, de acordo com o salmista, no Salmo de número 8. Pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de glória o vestiste e o coroaste.
Isso fala da humanidade e também é um salmo messiânico, aonde aponta que a carnalidade e a corruptividade do Messias não diminuiria a sua grandeza, mas comprovaria que apesar de si mesmo como homem, ela continuava sendo quem era? Quem? Deus entre os homens. Então o homem é o pináculo da criação de Deus. Quem está prestando bastante atenção, diga amém. Amém. Então desliga o celular, porque se você se preocupa em gravar, você fraciona seu raciocínio. Quando você fraciona seu raciocínio, você leva a mensagem para alguém, mas não consegue absorver no coração. E Davi não dizia, guardei tua palavra na minha memória, porque ele entendia que a melhor maneira de experienciar a palavra não era memorizando o que está sendo pregado, mas era sendo impactado pelo texto no espírito, enquanto você ouvia a palavra. É só um conselho que eu estou te dando, porque se você grava, você até repete, reproduz, menciona, mas não consegue produzir o mesmo nível de transformação. Agora, se você receber no coração e for impactado, aonde você chega, você impacta com o impacto que você recebeu. Então veja, nesse contexto, Deus então cria o mundo, prepara o homem, faz tudo. Quando todo mundo está criado, né, o universo, aí ele vai lá, formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Criou o homem. Aí ele cria o homem e vai dar ao homem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade que Deus vai dar ao homem? Nomear, catalogar a criação. O homem vai dar nome a tudo que Deus fez. Diga para mim, Deus tem maior capacidade de nomear o que ele fez do que o homem, sim ou não? Mas ele não fez isso, porque de Deus é o dar. Deus faz o trabalho e nos dá honra. Só que não há honra que venha de Deus que não esteja acompanhada de trabalho. Escute isso. A gente pensa assim, ó. O trabalho veio no mundo depois do pecado. O trabalho veio por causa da serpente, da Eva, do Adão que também comeu o fruto. Não, irmãos. Você imagina o tamanho do trabalho que é catalogar os primórdios de uma criação. Cada macaco, cada tigre, cada leão, cada elefante, cada jacaré, cada peixe, cada ave no céu, cada réptil na terra. Isso dá trabalho. Qual é a ideia de trabalho? Não é só receber salário, mas é a ideia de tomada de tempo. Até porque aqui ninguém trabalha por dinheiro. No fundo, você trabalha por tempo. E como o dinheiro a tudo responde, subentende-se que quem mais dinheiro tem, maior poder tem para controlar o tempo. É por isso que o ditado popular mais conhecido no mundo é que tempo é... Então, na verdade, isso tem a ver com o nosso senso de responsabilidade, de entrega, de propósito. Então, a gente tem que corrigir as coisas no texto, porque detalhes que a gente deixa fugir quebram princípios poderosos em nós. Exemplo, a ideia de que o trabalho para o homem veio depois do pecado. Não, o que veio depois do pecado foi o cardo, o calo na mão, a excessividade, o suor no rosto, ou seja, o fastio. A aflição como salário do pecado veio, mas veio por causa do pecado e não por causa do trabalho. Trabalho já tinha. Ou você acha que catalogar a criação não é uma demanda de tempo? Então imagina o homem lá, dia após dia, dando nome a absolutamente todo animal, tudo que existe, tudo que há. Isso aqui são duas coisas maravilhosas. Primeira, ninguém se ocupa do trabalho e deixa o outro dar o nome que honra o trabalho. Vou falar de um jeito que todo mundo vai entender cada vez melhor. Você não carrega um filho 9 meses e deixa alguém que não tem relação alguma com você nomear a criança. Um pai não gera na mãe um filho e depois não quer ter participação no nome dele ou chama um vizinho ou um estranho. Vem cá, que nome você acha que eu tenho que dar para o meu filho? Se você constrói um prédio, uma casa, um negócio, uma rua, você é o primeiro a querer nomear aquilo, porque aquilo é fruto do seu esforço. Então, o seu nome naquele trabalho determina a sua identidade e propósito. Por isso, o nome é algo tão importante, porque ele não comunica só um grito, ele comunica um propósito. Só que a Bíblia diz que de Deus é o dar, e que a terra ele deu aos filhos dos homens, para que elas governem e sujeite sobre todas as coisas. Isso aqui é autoridade de Deus é o dar. Agora veja, Deus vai dar, e ele deu ao homem. Então ele diz, olha, agora você vai dar nome a tudo que existe e a tudo que há. E ele fica dando nome, ele vê que para cada macho tem uma fêmea, para cada fêmea tem um macho. Mas ele percebe que não tem ninguém que é equivalente, não tem ninguém que é igual a ele. É como se a sua espécie fosse única, e de fato era. E então o texto diz assim, ó, que o homem passou a procurar
Procurou, todavia não encontrou. Se você olhar o texto no capítulo de número 2, você vai ver que quem está procurando ali é o homem, não é Deus, porque Deus não procura o que Ele não criou. O termo procura associado a Deus sempre está em contexto poético, porque Deus sabe exatamente aonde está tudo. Quando o texto, por exemplo, de maneira poética diz assim, ó, achei a Davi meu servo, significa que Deus estava procurando? Não, Deus não procura o que Ele já criou e Ele sabe onde Ele está. É apenas uma forma de linguagem de dizer, o tempo de eu evidenciar aquilo chegou. Agora, quando no capítulo 2 você vê o texto dizendo assim, procurava todavia não se achava, não é Deus que está procurando, quem está procurando ali é o homem. Está procurando alguém que seja equivalente, está procurando alguém que seja igual, alguém que tenha braços como ele, pernas como ele, alguém que caminhe como ele, mas o texto diz que ele não encontra. E por que ele não encontra? Porque não existia. Ele poderia ter ficado maluco nessa hora, e do mesmo jeito que céus e terra foram criados nessa hora, Rivotril também poderia ter sido criado nesse instante. Ele podia ter tido um surto, irmão. Ele poderia ter tido um nível de desequilíbrio emocional. Ele poderia precisar de um calmante. Imagine você numa terra dotado de raciocínio, personalidade, identidade, mas habitando apenas entre animais irracionais. Aí alguém vai dizer assim, mas Deus falava com ele face a face. Mas isso não muda uma realidade. Qual realidade? O texto diz que o Senhor nos fez semelhante e não nos fez iguais. O que isso significa? Que nós só podemos ser correspondidos 100% pelos nossos iguais. Camila, mas ninguém supera Deus. Só que isso não é sobre superá-lo, é sobre equipará-lo. O texto diz que Deus visitava o homem todos os dias, na viração do dia. E a gente aqui que é crente principalmente tem que ter essa reflexão. Do que tem falta, seja emocional, físico ou espiritual. Alguém que vê Deus face a face. O que Moisés viu de longe de costas, Adão via de frente. Você está entendendo o que eu estou falando? Com um pouquinho de glória que desce dele na igreja, uma presença dele na igreja. Tem gente que não aguenta de pé, tem outro que chora, outro que é batizado no Espírito Santo. Agora tu imagina todo dia à tarde ele vir caminhando como se fosse gente, sentar no tronco e falar, vamos bater um papo. É um nível de plenitude que não precisamos invejar, não, porque a eternidade nos aguarda. Oh, aleluia! Porém, entenda, o texto diz que nesse nosso encontro nós seremos revestidos de incorruptibilidade, ou seja, já não seremos mais homem e mulher da maneira como nós nos conhecemos, porque carne e sangue no céu não entra. Aí sim vai estar todo mundo equiparado. O texto diz que como ele é, nós o veremos. Aí tem gente que fala assim, né? Quando você chegar lá, o que você vai perguntar? Isso é a criação da nossa cabeça. Porque quando você debruça no texto, a Bíblia diz que tudo que ele sabe, ao olharmos para ele, como se fosse uma consciência simultânea compartilhada, na mesma hora nós também saberemos. Você não vai precisar perguntar, por exemplo, assim, vem cá, me mostra aqui, aonde é que está Abraão? Na hora que você vê Abraão, você vai saber que é Abraão. Agora, na realidade aqui da terra, completa para mim, por favor, na realidade aqui a gente está falando do Éden, e ali o homem é homem. Deus é Deus, mas o homem é homem. O que isso significa? Não se equipara. Deus fez semelhante, não fez igual. Eu vou repetir. Deus fez semelhante, não fez igual. E você nunca se sente completado pelos seus superiores, nem pelos seus inferiores. Só tem poder para te completar aqueles que são seus iguais. Camila, mas você está falando isso, não vai ofender Deus? Não, porque foi Deus que trouxe esse discernimento no versículo de número 18. Quando é Ele e não o homem, é Ele. Antes de Adão procurar, antes de Adão se sentir sozinho, porque isso é do versículo 20 para baixo. No verso 18 ainda, o texto vai dizer assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja. Então veja, quando Adão começou a procurar o que lhe faltava, Deus já estava trabalhando nisso, Não, você não entendeu não, senão você tinha dado um glória. Sabe o que Deus está dizendo? Toda vez que você descobrir um problema, saiba que eu já estou trabalhando na solução dele, muito antes de você ter consciência da gravidade do seu caso.
Aí Deus falou, não é bom que ele esteja só, Deus vai trabalhar nessa situação. Só que, enquanto ele procura, Deus já tem a solução. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai ocupar ele. O que a gente tem que fazer na hora da crise? Diante de problemas que dependem de uma intervenção divina e de um milagre, gente? Precisamos ocupar-nos com aquilo que podemos fazer. Seja um pão, seja um bolo, seja um ministério de visita na casa do Senhor, seja um ensaio do louvor. Camila, eu não canto, então vem servir água para eles. Não fica dentro da redoma da crise. Você não pode pensar dia e noite como é que paga a dívida que teu salário não compensa. Você vai ficar doido, daqui a pouco vai estar envolvido com agiota, vai ficar pedindo coisa para Deus do qual Deus não pode abençoar, porque ao Senhor você não vence com suborno. Mas porque se você der vazão à crise e só se mantiver preocupada e preocupado, você vai perder energia daquilo que precisa ser administrado. Escute isso. Eu estou usando esse exemplo de Gênesis 1 para você entender que isso não é só com essa mulher no Antigo Testamento, que isso não é só com os discípulos, por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes em Mateus 14. Não, eu estou falando isso aqui para você entender que isso é um princípio. Quem gasta a energia do que deveria administrar, tentando resolver o que não tem poder para solucionar, vai surtar. E quem surta não vê um milagre, nem quando está diante dele. Agora, Deus nos trouxe através da vida dessa mulher aqui no texto hoje, para mostrar para a gente que se tiver controle emocional, haverá poder espiritual. Não, eu vou falar de novo. Se tiver controle emocional, haverá poder espiritual. Enquanto eu falo essa palavra, eu ouço cadeias do nosso interior e na nossa mente sendo despedaçadas neste ano de 2026. Deus está dizendo, não haja como se fosse um desequilibrado, não haja como se fosse uma desequilibrada. Se houver controle emocional, eu manifestarei intervenção espiritual, poder. Bote a mão na tua cabeça agora, bote a mão na tua cabeça debaixo dessa palavra e diga o que disse Davi à sua alma, quando ele pensou que ficaria desequilibrado. Bote a mão na tua cabeça e diga, porque te perturbas dentro de mim, ó minha alma, porque te inquietas dentro de mim, ó minha alma. Repita essas palavras, diga agora para sua alma, diga, espera em Deus, te anima, pois ainda o louvarei, ainda o louvarei, pois ainda o louvarei. Você não vai terminar os seus dias tomando remédio para dormir. Melhor é o fim das coisas do que o início. O Senhor está dizendo, eu estou te dando poder espiritual para controlar o teu emocional. E aonde houver controle emocional, haverá ação sobrenatural. Eu vou entrar aonde você não pode entrar. Eu vou fazer o que você não pode fazer. Tente colocar agora as duas mãos na cabeça. Levante a cabeça e olhe para mim com a mão na cabeça. Camila, eu não creio. Não crê, não faça. Agora, para quem crê, ouça-me. As duas mãos na cabeça. Eu vou contar de 1 a 3 debaixo dessa palavra, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Quando eu disser 3, você vai ampliar o lugar da sua cabeça com a sua mão, assim. Faça isso só no 3. Você vai fazer? 1. Todo bloqueio mental, tudo aquilo que atrofiou sua área criativa, sua área estratégica. Eu oro agora 2 pela sua hipófise, pelo seu córtex pré-frontal, pelo seu lombo frontal, pelo lugar de tomada de decisões da tua mente. Eu oro agora para que todo medicamento, toda reação que veio para te neutralizar, respeite os limites do Espírito da tua vida, o Espírito Santo, e que o Senhor tome o governo das próximas decisões. Quando eu disser 3, nós vamos determinar pela fé que o ano de 2026 não será um ano de crise, será um ano de administração perfeita. Quando eu disser 3, eu declaro a ampliação do seu
Deus sobre a sua mente. 3, abra os braços. Deus está expandindo. Deus está expandindo a nossa capacidade. Quem é cativo, cativo. Quem é refém de sensações, de emoções, de arrepio, tem a mente desse tamanho. É manipulado pelo primeiro discurso. É paralisado pela primeira circunstância adversa. Com todo respeito, nem todo choro é quebrantamento. A maioria é vulnerabilidade emocional. Camila, como é que você sabe disso? Pelo mesmo jeito que você. Às vezes, num momento como esse, se estivermos na emoção e não no espírito, choramos, pulamos, festejamos, celebramos, cremos. Hoje é que dia da semana? Me responda então por que isso geralmente não se sustenta nem 3 dias depois do culto. Por que depois voltamos a duvidar, a tremer, a preocupar, a se aborrecer e a perder a forma de conduta comportamental que alguém guiado pelo Espírito deveria ter? Por que não conseguimos dar continuidade ao que dizemos que recebemos aqui? Porque não recebemos no Espírito, recebemos na alma. Cultos almáticos, liturgias emocionais. Por isso eu disse até aos rapazes, eu falei para eles, olha, os primeiros 15, 20 minutos eu preciso de silêncio absoluto. Porque eu estou esforçada na tentativa de fazer você compreender qual é o raciocínio, o norte, o rumo, sem que você receba nenhum tipo de estímulo. Para que você realmente se esforce na sua massa cinzenta, na sua capacidade cognitiva, na sua rigidez cognitiva e quebre resistências pessoais enquanto a palavra é pregada pura e simplesmente pela palavra. Aí ele disse, não, então é o tempo da gente ir ali beber uma água e tal. Eu falei, mas você volta em nome de Jesus. E graças a Deus eles voltaram e estão seguindo à risca aqui o que a gente combinou. Porque a gente compreende. Agora, eu posso destituir a sua alma desse culto? Não posso. Porque eu vou te explicar como é que funciona a tricotomia do nosso ser. Espírito, alma e corpo. Como é que funciona? Espírito, alma. Vamos, abra a boca, é didático, isso é bom para você, diga. Espírito, alma e corpo. Na palavra de Deus está disposta essa ordem exatamente dessa maneira. Espírito, alma e corpo. É uma ordem mesmo de escala de prioridades. Quem vem primeiro? Depois. Por último. O Espírito envia a mensagem, o comando, o governo. Isso para nós que servimos ao Senhor. A alma reage ao comando do Espírito. E quando ela sente, aí ela passa o comando para o corpo reagir. Seja chorando, pregando, orando, caminhando, fazendo exercício físico. Às vezes a pessoa está saudável no corpo, mas se ela tiver com a alma doente, ela vai gerar uma série de doenças psicossomáticas que a ressonância magnética não mostra, mas que impedem ela de viver a vida que ela gostaria. Então não interessa se alguém está dizendo que não apresenta no exame de sangue, ela não consegue levantar da cama. Porque a alma está dando um comando para o corpo que não é saudável. Olha, eu não estou bem, eu estou triste, eu estou em depressão. Seja lá qual for o comando. Então por que o espírito tem sempre a ordem da prioridade? Porque a carne é fraca. O que isso significa? Ela é egoísta. Ela só milita em prol de si mesma. Meu irmão, a carne quer maratonar série, ficar no sofá e acreditar que dias melhores virão. Estou mentindo? Só eu que passo por crises existenciais? A carne, ela acredita que procrastinar é melhor. Que isso vai se resolver sozinho. E não resolve. A gente vai somando dias após dias e vai se sentindo pior a ponto de não conseguir mais executar tarefas simples. Como passar uma roupa, passar uma maquiagem, lavar um banheiro, ajeitar uma casa. Isso vai gerando um sentimento de culpa pesado, não é? Tem uma galera fazendo uma cara de brisa, tipo assim, não posso dar na pinta. Não posso deixar parecer que é comigo o que ela está falando agora.
A carne é assim. Aí Salomão, acerca da carne, falando aqui da tricotomia do ser, e a gente vai voltar para o texto ali, está tudo linkado. Você vai ver Salomão ensinando assim, ó. Se o seu espírito estiver de pé, ele animará todo o seu corpo. Aí por isso você vai entender por que o apóstolo Paulo diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. O espírito, ele dá conta dele, da alma e do corpo. O que o apóstolo está ensinando para a gente? O que Paulo está dizendo para a gente? Dê o comando de tomada de decisões ao espírito. Ele vai orientar a alma, e a alma vai dar o comando certo para o corpo, e você vai levantar. É o que ele está dizendo. Agora, olha o que ele diz sobre a carne. Ele diz assim, sobre a alma, ele diz assim: porém, se você estiver abatido no espírito, aí esse espírito aqui tem uma outra palavra para falar dele, porque não é do mesmo espírito que nós estamos pregando aqui, é da animosidade da alma, e eu estou explicando para você que é o que ele quer dizer, é a alma. Aí ele diz assim, ó, mas se essa responsabilidade estiver com a alma, ele diz assim, ó, se o teu espírito estiver caído, quem, pois, o animará? Sabe o que ele está dizendo? Se você tiver comando do espírito, ele levanta você. Mas se o controle da tua vida estiver na sua alma, você vai ficar caído. Ninguém vai te levantar, sabe por quê? Porque alma só sente, alma só reage. Por isso Jó, no auge da sua dor, não vai dizer eu sinto. Porque enquanto ele dizia eu sinto, sabe o que ele dizia? Quando o microfone da vida de Jó estava na mão da alma, ele dizia: maldito seja o dia em que disseram a minha mãe, deu à luz a um varão. Jó nunca maldisse contra Deus, mas amaldiçoou os dias do seu nascimento, porque ele compreendia que alguém que estava vivendo o que ele estava vivendo seria muito mais feliz se jamais tivesse nascido. Só que o temor do Senhor na vida dele também não permitia com que ele desse cabo de si mesmo. Então ele se sentia prisioneiro de um corpo cheio de verme, fedendo em vida. Então ele viveu um inferno na terra. E aí dentro desse contexto, ele vai falar muita coisa ruim sobre si mesmo, a ponto de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Até que, em dado momento, o microfone sai da mão da alma e vai para a mão do espírito. É no espírito que está a conversão. É no espírito que está a consciência quando está lúcida e não emocionada. É no espírito. E no espírito você não reage ao que você sente, você profetiza o que você sabe. Fé não é como eu me comporto emocionalmente diante das circunstâncias. É como eu continuo profetizando independente das circunstâncias. Fé não é sobre o que eu sinto dentro de mim, é sobre o que eu guardo de conhecimento bíblico, profético dentro de mim. Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Enquanto o microfone está na mão da alma de Jó, Jó está o tempo todo amaldiçoando, Jó está reclamando, Jó está chorando, Jó está sofrendo, e Deus deixa ele desaguar a alma dele, até porque ele não perdeu a sua sabedoria na sua dor. Ele não está falando isso com um estranho, ele está falando isso com amigos íntimos, e ele está colocando isso diante do seu devocional com o Senhor. Ele está se descascando com cacos de telha no meio da dor. A sua carne está praticamente em estado de putrefação. Ele tem úlceras que dão a entender que chegam quase aos ossos. Eu estou falando de ferida que não tem remédio. Eu estou falando de um nível de dor que não tem alívio. Mas ele não está falando isso na internet, ele não está falando isso no Facebook, ele está deixando a alma desaguar. Mas ele está desaguando no lugar certo. Ele não faz um grupo e fala isso dentro do grupo, não. E Deus deixa, só que chega uma hora que Deus libera uma palavra e Deus fala com ele. E é uma palavra dura, rapaz. Você tem noção, quando o Senhor se manifesta para Jó, depois de todas as suas perguntas e crises, olha como é que Deus vai se manifestar. Ele chega no meio de um redemoinho de vento, pensa num furacão. Imagina que tu já está numa luta e Deus podia chegar com uma voz mansa e delicada, mas ele chega no meio de um furacão. Deixa estar que ele teve perda em redemoinhos de vento, porque foi uma das formas que Satanás se materializou para destruir seus bens e sua casa. Aí agora vem Deus num vento, e o texto diz que ele vem no formato de um redemoinho. É para turbar o cara mesmo. Aí você pensa que Deus, depois de ouvir
tudo que ele reclamou, falou, e depois de saber que ele está sofrendo tudo que sofreu, você pensa que Deus vai chegar para ele e vai dizer: meu filho, tenha calma, paciência, isto vai passar. Parece coerente, mas essa é a nossa forma emocional de lidar com os problemas. Deus não lida com problemas, Deus lida com a cura. Quem lida com problemas somos nós. Aí escute, Deus vai chegar para Jó. Olha como é que Deus chega para falar com ele: cinge teus lombos como homem, e eu falarei contigo. Mano, para pensar. O cara está fragilizado, vulnerável, perdeu o filho. Eu não estou falando de gente que está pagando o mínimo da fatura do cartão para não perder o crédito, não. Estou falando de dor e de luta que não pode ser recuperada. Cinge teus lombos como homem, e eu falarei contigo. Agora vem para o populacho que eu vou te falar o que isso significa. Tu pensa que é homem para falar comigo? Aí ele continua e ele diz assim: Jó, se tu és sábio e entendido, me diga, aonde tu estavas quando eu lançava os fundamentos sobre a terra? Ah, tu és justo, né? Tu és bom, tu és sábio. Rapaz, Deus esmaga o cara. Olha isso aqui. Aí Deus diz assim para ele: se tu és sábio, responda para mim, como é que se formam os ossos no ventre da mulher? Naquela hora, sabe o que Deus está dizendo para Jó? Deus está dizendo assim: rapaz, eu não preciso de um motivo para provar ninguém. É porque ele não fala, mas para nós entendermos, era como se o Senhor dissesse assim: Jó, que motivo o soberano tem para ter que se justificar de por que ele prova alguém? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O que Deus está dizendo é: eu faço o que quero, do jeito que quero, justifico se quero, e se não quero, não falo. Rapaz, esmagou o cara. Só que ele era fiel. E quando você é fiel, você até deixa a alma sentir, mas não deixa ela tomar as decisões. Você sabia que crente que quer pecar não ora, porque ele sabe que se orar ele não consegue fazer o que queria. Eu soube esses dias de um conhecido, que ele é um grande produtor musical, e quando os cantores chegam lá para poder gravar, o pessoal vai dizer assim: vamos fazer uma oração? Ele diz: eu não vou orar. E aí as pessoas ficam assustadas e dizem: ué, por que você não vai orar? Ele diz: não, porque se orar Deus vai falar. E dependendo do que é, ele não quer que fale, porque vai que Deus fala que não vai dar certo, que não é para fazer o contrato, que não é para aquele. E ele não quer, ele quer fazer, ele quer crescer, ele quer produzir. Aí, rapaz, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei: realmente. Então, veja, muitas vezes nossa vida vai de mal a pior, porque o lugar de tomada de decisões está na nossa alma. Só que você pode sentir tudo que está na alma e falar o que está na alma, e de vez em quando desaguar o que está na alma. Busque uma pessoa de confiança para isso, irmão. Falar ressignifica, organiza os pensamentos. Quantas coisas na minha vida eu já consegui resolver, problemas difíceis. Hoje mesmo, hoje eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu por fim orei e falei: Senhor, fala comigo num sonho, porque eu queria ouvir de Deus um sim ou um não. E quando Deus não te dá nenhum sim, nenhum não, e a tomada de decisão precisa ser tomada, como é que tu faz? Aí eu já estava ficando perturbada. Só que aí, conversa com o marido, conversa com a mãe, dobra o joelho, ora mais um pouco, mas tem que falar, não tem que: ei Deus, tu sabes. Não, abre a boca. Se você tem poder de fala, fale. Se conhece a linguagem dos sinais, faça-lhe. É Libra? Faça, bota pra fora. Você vai falando, vai ressignificando, vai organizando, tu vai se ouvindo, vai fazendo sentido. Aí eu falei: ó, diga lá que é não. Ah, mas Deus falou que não. Não, Deus não falou nada. Só que se ele não falou nada, o sim dele eu já não tenho, e sem a bênção dele eu não faço. Diga lá que é não. Fez sentido na hora. Aí a paz veio, aí tu falei: então não tô ficando maluco. Fale, bota pra fora. Ok. Só que veja, quem decidiu? O Espírito. Foi por último. Eu vi o que fazia sentido e o que não fazia. Mas como é que eu cheguei a essa conclusão? Desabafando com gente de confiança tudo que estava na minha. Então veja, a alma pode desaguar, a alma só não deve decidir. Aleluia!
Enquanto eu estou pregando, eu sei que Deus também está organizando muitas questões no seu pensamento. E é por isso que eu me sinto autorizada por Deus, debaixo da sua palavra, no nome de Jesus, para dizer para você: 2026 não será ano de confusão, será ano de administração, será ano de alinhamento, será ano de organização. Eu estou sentindo graça de Deus para liberar isso aqui. Tua empresa não vai falir, você vai administrar a crise até que Deus solucione o problema. Assim será com a tua vida espiritual, assim será com a tua vida emocional. Controle. Eu vou contar de 1 a 3. Nós vamos liberar mais uma vez a palavra que nós lemos aqui no texto. Você vai dizer a alguém: não se preocupe, se ocupe. 1, 2, 3, diga: não se preocupe, se ocupe. Se ocupe. Agora vamos lá, Camila. Como é que eu faço para me ocupar? Se a preocupação, se a ansiedade, se o desespero está tomando conta de mim, mesmo eu sendo crente, tomador de Santa Ceia, um crente que ora. Continua o texto para mim, de onde a gente parou. Então, mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos partir, só pare quando eu te... De novo, só pare quando eu te... Pode encerrar a leitura textual aqui, obrigado, campeão. Só pare quando eu te mandar. A mulher está em crise, filho está morto. Talvez você pense assim: é o filho e tal. Alguém talvez pode pensar: era o único filho. Irmão, pode ter 10 filhos, todo filho é único. Não, todo filho é único. Todo filho é único. O pai pode ter 8 filhos, 5, 10. Ele vai se relacionar com cada um de um jeito diferente. Mas onde ele escolheu um para liberar? Se ele é pai, se ele é mãe, não tem essa. Todo filho é único. Nós somos pessoas únicas, apesar de não sermos as únicas pessoas. Conseguiu entender? Então isso não é sobre vaidade, é sobre senso de pertencimento. Eu sempre gosto de usar essa comparação para a gente entender. Não precisa responder nada. Inclusive eu te aconselho que você não faça nenhuma resposta, não reaja nem no teu rosto. Se você é daquelas expressivas, fica dura, e agora? Não precisa, não quero. É só para refletir. Será que você tem capacidade estética, senso estético, para entender que existem homens mais bonitos que o seu marido? Não reaja. Aos homens que estão me ouvindo, todo e qualquer homem aqui, irmão, ainda que seja a 4ª pessoa da Trindade, se tiver lucidez, sanidade, ele consegue ter senso estético para saber quando uma outra pessoa é mais bonita que ele ou que a esposa dele. Para não gerar climão, vamos aos filhos. Escute. Não reaja, não reaja. Relaxa. Tem filhos mais inteligentes que os seus no mundo? Não reaja, calha a boca. Calha a boca. Gente, eu não estou falando de amor, preste atenção. Se você não for sincero à pesquisa, você não vai encontrar a verdade. Não reaja, mas pense. Tem criança mais inteligente que a sua? Menina. Pelo menos foi honesta. Sim. Eu também. Eu ainda não tenho, mas eu acho que se eu tiver um filho, ele não vai ser o mais inteligente do mundo, não. Eu não acho nem que Einstein era o mais. Vai ver, tinha alguém mais inteligente que ele, mas não foi mais reconhecido que ele. A gente tem que parar com essa mania de achar que publicidade revela autoridade. Mas escute. Tem, é uma questão de lucidez, de raciocínio, não é não? Tem cônjuge mais bonito que o seu. Qual é o feminino de cônjuge? Não coisa, continua cônjuge, né? Tem marido mais bonito que o seu. Tem sim mulher mais bonita que a sua. Eu sei que não parece. Mas tem. Tem.
Agora, se você tem uma história com essa pessoa, se você ama essa pessoa, e aí nessa hora eu gosto de pegar mais pro lado dos filhos. Pense num menino, agora sim, pode manifestar. Seu filho tira nota baixa? Não? Aí, tá vendo? Dela já não tira, a gente pode trocar com quem tira. Vamos lá. Seu filho é perfeito? Seu filho faz malcriação? Eita! Ou seja, ele tem defeitos, ele é imperfeito, às vezes ele é malcriado. Dependendo do momento, ele pode ser teimoso. E vai ver até aqueles que são mais velhos, podem estar te dando trabalho e dor de cabeça agora. Aí, vamos lá. Eu vou trazer aqui agora filhos comprovadamente perfeitos. Vou trazer um filho mais bonito que o seu. Vou trazer um filho mais inteligente do que o seu. Vou trazer um filho mais obediente do que o seu. Vou trazer um filho mais promissor do que o seu. Vou pegar o seu filho e vou dizer, vamos trocar. Eu vou pegar esse menino aí, eu gostei dele. Eu vou pegar você, garoto. Não foge não que eu vou te pegar, você é muito... Garoto, você é meu número, peraí. Pai, o senhor vai me dar ele? Mãe, você vai me dar ele? Mas e se eu te der uma criança mais alta, mais forte, mais bonita? Você vai trocar ele? Porque não é sobre ser mais, é sobre ser seu. Não é sobre ser melhor, é sobre ser seu. Quando Deus disse assim a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. O descolamento ali é quase de alma, é emocional. E por que é difícil fazê-lo? Porque não é sobre Deus me dar algo melhor. Diga para mim, Canaã é melhor do que Harã, aonde Abraão estava antes do chamado? Sim ou não? Sim ou não? Sim, é o lugar da promessa. Só que o problema de me desvencilhar dessas coisas na vida não é sobre elas serem melhores, é sobre eu saber que elas ainda não são minhas. É isso que torna seu marido importante, sua esposa importante, seus filhos importantes. Ai, mas aquele teu marido já está todo barrigudo, mas é minha barriga. É o meu jeito, ele é meu número. Eu já conheço o tamanho do metro cúbico do cangote dele. O meu nariz entra entre a orelha e o pescoço do jeito certo. Eu não quero sentir outro cheiro. Cada um aqui com seus apelidos, com seu jeitinho. Meu urso, meu leão, minha tigresa, minha leoa, meu gambá brasileiro. É seu? É sobre ser? Volte aí para a mulher e você vai entender. É dela. Então isso envolve alma. Então, além de tudo isso, se essa mulher perde esse filho, o marido já era avançado em idade, ela não tem direito nem legalidade sobre nenhum patrimônio e bem do marido. Então ela se torna, com a morte do filho, uma mãe que perdeu o filho, e se torna, com a morte do marido, uma viúva sem herança. E mulheres nessa condição vão parar na rua. Ela perde o direito até da sua propriedade, da sua casa que ajudou a construir com seu marido. Então eu quero que você entenda que além de tudo isso que eu fiz questão de gastar tempo para te explicar, para falar sobre comprometimento, envolvimento, alma, amor e etc. Além de tudo isso, naquela configuração de cultura, ela se torna uma mulher desprezada pela família do marido, pela própria família e pela sociedade. Ela fica uma mulher sozinha e desamparada. Então entenda por que quando Eliseu aparece para ela e diz assim, no tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Quando ela diz, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Sabe o que ela está dizendo? Não mexa mais com os meus sonhos. Agora, olha que interessante. Ela diz, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E eu te pergunto, como é que pode um homem de Deus ser mentiroso? Ela reconhece que ele é homem de Deus, mas acha que ele está? Aí agora eu vou te perguntar, pode um homem de Deus ser mentiroso? Não. Mas pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? Você ouviu ela dizer, eu estou bem, eu habito no meio do meu povo. Ela é a maior servidora no meio da sua gente. A comunidade da sociedade reside na sede da casa dela. É ela quem recebe, na cultura do israelita, a hospedagem. É a forma mais importante de honrar o estrangeiro.
ela faz questão de em Samaria, ou melhor, em Sunem, perdão, ser essa mulher. Então quando ele deseja abençoá-la, ela diz, eu estou no meio do meu povo. Quando ele não se conforma em não abençoá-la, aí ele vai lá e libera uma palavra que vai mudar o futuro e o destino da vida dela. Agora, Camila, ela já desejava ter filho? Já desejava. O que ela não desejava mais eram profecias vazias em cima de uma ferida aberta. Entenda uma coisa, todo desejo que você tiver que ainda não for suprido, será vizinho de uma dor não resolvida. Dor e desejo andam juntos. Então quando ele olha para ela e diz, tu conceberás, ela está recebendo a maior palavra de vitória dos seus dias. O certo seria, glória a Deus, aleluia, amém, eu recebo. Mas por que a primeira palavra que sai da boca dela é não? E ela continua, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas. Como é que pode ele ser homem de Deus e ser mentiroso? Não. Ele não mente, ele é homem de Deus. Mas por receber muita gente em casa, já recebeu muito mentiroso dizendo assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Aí alguém diz assim, quando você procura esses falsos profetas que mexeram com a tua dor e o teu desejo, quando você procura eles e diz assim, ô profeta, aquilo que você profetizou aquele dia lá não aconteceu não. Aí geralmente eles dizem assim, foi porque você não creu. Só que a mulher que recebe uma palavra dessa e reage dizendo não, recebeu com fé? Uma palavra negativa manifesta fé? Dizer um não, ao invés de sim, manifesta concordância, gente? Não é não, sim ou não? Sim ou não? Não, é não, sim ou não? Não quero, não me toque, não aceito. Não, é não. Então ela demonstrou concordância? Ela demonstrou conexão profética? Não, ela demonstrou rejeição imediata. Não toca na minha ferida, não quero conversar sobre esse assunto, eu não espero mais sobre isso. Agora diga para mim, você leu comigo o texto, menos de um ano, naquele ano ela engravidou, sim ou não? E antes de fechar o que a gente entende no calendário como um ano, ela deu à luz a um menino, sim ou não? Sim ou não? Você falou muito não, agora diga sim, vamos lá, sim ou não? Sim ou não? Então diga para mim, ele era mentiroso ou verdadeiro? A palavra era de Deus ou não? E Deus cumpriu ou não cumpriu? Mas responda com inteligência, não vem na emoção não. Ela creu? Como é que cumpriu? Então significa assim, que se o meu desejo for só meu, eu preciso da minha fé para convencer Deus. Agora, se a profecia vem de Deus, aonde estão aqueles que ainda creem que Ele é o dono do querer e do efetuar? Se a profecia vem de Deus, Deus não precisa da minha ajuda, Deus não precisa do meu empréstimo no banco, Deus não precisa do meu jeitinho. Aquela palavra veio de Deus. Aí dá vontade de ir na casa dos falsos profetas, bater na porta deles e dizer, ô profeta, a mulher não creu, mas o outro profeta lá que profetizou, cumpriu na vida dele. E aí, como é que cumpriu? Aí a gente tem que pregar a verdade nessa noite e dizer, é porque aqui, Eliseu não está contando com a fé dela, para que o milagre seja feito. Sabe por quê? Dependendo de quem entrega a palavra, ou seja, se é um homem ou uma mulher comprometida com Deus, Deus não conta com a fé de quem recebe, Deus conta com a autoridade de quem entrega o recado. Deus conta com o poder de quem libera a palavra. Nós estamos de posse da palavra, e eu estou liberando a palavra. Não é em meu nome, é pela palavra, a inerrante palavra. Céus e terra foram criados pelo poder da palavra. Receba a palavra. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, eu vou te dar controle sobre toda a crise que depende de um milagre. Se você recebe, diga glória a Deus. Pare
de contar com o estímulo das pessoas, com a fé dos seus irmãos. Eu vou falar para você uma coisa que parece um pouco arrogante, mas diante de Deus, Deus conhece meu coração, não é não. É a mais pura verdade, embrutecida como pedra que não foi lapidada. É a mais pura verdade. Você acha que uma pessoa, por exemplo, que ministra a palavra, ela pode ir por aí nos cultos contando com o ambiente da igreja? Imagina que você é um pregador, um cantor, e você subentende-se que deve ser um portador do ambiente da glória de Deus. Imagine que não é só um dia da semana que você faz isso, mas é 2, 3 e às vezes mais de uma vez por dia. Como é que você vai andar confiando na expectativa dos espectadores? Não pode, né? Você tem que ter algo, uma reserva, um contato, uma intimidade com Deus, para que independente do ambiente que você entrar, você seja capaz de produzir de modo independente, autônomo, não de Deus, das pessoas, o ambiente do qual você acredita, sim ou não? É isso aqui a vida de Eliseu, e essa tem que ser a nossa vida. Não interessa o ambiente que você entra, a atmosfera espiritual que você frequenta, você precisa carregar uma palavra tão forte que nenhum contexto, nem emocional, nem espiritual, devem ter o poder de corroer e de abalar as certezas de uma palavra que Deus liberou para a tua vida. Senão você não vai aguentar, você vai surtar. E acredite você ou não, Deus só me deu um tópico para essa mensagem, o restante é só embasamento e eu encerro aqui. Deus mandou eu pregar essa palavra, porque Ele disse, olha, o ano de 2026, pelo sistema do mundo, é caos. E caos tende a trazer desorientação. Não fique pensando a você que a desorientação só vai corresponder às matérias dos jornais, às colunas sociais ou à rede social. Não, toda essa desorientação, em efeito dominó e camada, chega no nosso consciente, na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. A gente fica desorientado. E aí Deus me trouxe aqui nessa noite, no primeiro dia do Glow, de abertura, para dizer, diga ao meu povo, sobre eles há uma palavra e eles não vão surtar. Oh meu Deus, me ajuda a entregar, porque isso aqui que eu estou falando agora é sim uma mensagem profética. Seja um porta-voz das boas novas. Olhe para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa, você não vai surtar. Você não vai surtar. Você não vai ficar desequilibrado, não vai ficar desequilibrada, não vai ficar... O Espírito do Senhor, eu estou sentindo a graça de Deus para falar isso. Abra a sua boca comigo e diga, Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Não é para pregar caos, é para pregar boas novas aos quebrantados, trazer alegria aos contritos. Eu ministro sobre a tua cabeça óleo de alegria, vestes louvor ao invés de espírito angustiado, coroa ao invés de cinza, ornamentos ao invés de pobreza, de falência. O mundo vai trazer caos, mas os que estiverem em Cristo não vão entrar em crise. Será como Gozém. Fala comigo, Gozém. Fala, Gozém. Pedaço da terra que ficou a geração de Jacó. Aí quando as pragas vieram no Egito, o texto diz que tudo era consumido, mas em Gozém, aonde ficava a geração de Israel, nunca ia nada. Nunca, o gafanhoto não entrava lá.
Eu estou sentindo um peso de autoridade profética. O que prego agora não prego só para a Igreja Batista em Cruz das Almas. Prego para a nação brasileira, prego para a Igreja Universal. Eu prego para onde houver um crente que acredita na palavra e que acredita que o Verbo vive e fez carne e habitou entre os homens. Aonde houver um homem e uma mulher que fez do Senhor Jesus Cristo o seu Salvador, a crise, o caos não vão falar à igreja que estiver em Cristo. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Aleluia! Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, apodera-te de nós. Oh, sinta Ele, sinta Ele, sinta a sua presença. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sinta a presença dele aqui. Ele está te enchendo, ele está te renovando, ele está dizendo: calma, a loucura não será tua vizinha. O louvor vai encher os nossos lares, vai encher a nossa casa. Ah, Jesus. Veja, veja, aleluia. Começou com crise, começou com morte, só que ela fez uma escolha consciente. Prometo para vocês que eu encerro aqui. Ela fez uma escolha consciente. Olha para cá. Por isso que Satanás trabalha com ameaça, porque ele não pode tomar decisões. Eu vou falar bem devagar e eu quero que você raciocine o que eu estou falando. Satanás, seu modus operandi, seu método de ação é ameaça. Só para você entender. Quem aqui já passou por algum período de batalha espiritual vai lembrar do que eu estou dizendo. Você está num sono, daqui a pouco tu quer falar e a voz não sai. Tu quer repreender e parece que o demônio é mais forte do que você. Às vezes isso faz questionar até a tua fé. Por que não dá certo e tal? Tem gente aqui que já acordou com marcas no corpo. Se sente até vulnerável dizendo: ué, que isso, eu sou bagunça? Eu acho que Jesus deve ter na sua humanidade pensado também um pouco assim, quando o texto diz em Lucas 4 que Satanás o tomava e o levava para o pináculo, para o deserto. Não era ele que queria ir não. O texto diz que Satanás. Agora você vê, Jesus passou por isso. Você acha que eu e você é alecrim dourado? É o tempo da vulnerabilidade, da batalha, sabe? E aí em momentos de batalha espiritual, a gente tem essa sensação de que somos tão fracos, de que não vamos conseguir. Só que a gente nunca se faz uma pergunta, porque na hora a gente está tão perturbado. Eu me lembro certa feita, deu num momento desse de batalha espiritual, ter essa sensação de que ele ia me matar mesmo fisicamente. Só que isso era toda noite ao longo de um ano quase. Irmãos, eu perdi saúde física. Não foi fácil. Não foi fácil. Só que depois que tudo passou e Deus me deu vitória, eu parei para pensar assim:
Como é que alguém há 1 ano está te acessando, te oprimindo, que vai te matar, mas não mata, que vai te destruir, mas não destrói, que vai te sepultar, mas não sepulta? Pode até te deixar, mas por que não consegue executar? E o Senhor disse para mim: porque quem tem autorização não pede. Então qual é a situação de Satanás? A palavra do Senhor, ela é muito clara. Ela diz o seguinte, que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Não está dizendo que você não vai sentir a pressão do mundo espiritual. O que a palavra de Deus está dizendo para a gente é o seguinte: você é uma pessoa de Deus, você é de Deus, então Ele não tem autonomia para fazer com você aquilo que Ele quer. Só que a fim de esticar o seu espírito, Deus consente que Ele fique ao seu derredor, a fim de que você sinta essa pressão e amplie sua busca, sua identidade, sua resistência espiritual. Porque, irmão, vamos combinar, é muito ruim uma batalha, é horrível, mas quando você sai dela, acontece um negócio que parece até assim, ó. Quando tu tá na batalha, é ele que vai na tua casa. Quando tu sai da batalha, ele quer perder o endereço de onde tu vai. É impressionante. Mas a batalha serve para isso. E aí, dentro desse contexto, qual é o modus operandi de Satanás? Dos demônios e até das pessoas. Porque tem gente, né, irmão, que a gente não sabe, né? Tem gente que o diabo fica admirado. Porque eu não estou defendendo não, ele é um desgraçado. Mas tem gente, rapaz, que parece que fala assim: Satanás, senta aí que eu vou te dar uma aula. Escute, dentro desse contexto, por que ele não faz? Porque ele não tem poder para fazer, ele só pode te ameaçar. Então tudo que ele não tiver poder para fazer, ele vai te induzir até que você faça. Ele vai dizer: se mata, acaba com isso, porque ele não pode te matar. Ele vai dizer assim, ó: assina logo esse divórcio, sai desse casamento. Sabe por que ele fala isso? Porque ele não pode assinar, só você pode assinar. Vai-te embora dessa igreja, tu não está vendo que aí ninguém presta? É tudo igual, isso tudo é sistema religioso. Ele começa. E veja, Satanás é falso, mas não trabalha com falsidade. Para te convencer, ele tem que usar sentimentos legítimos. Porque a mentira dele não convence. Então ele tem que usar sentimentos legítimos de você. A mágoa que você tem de uma ferida que alguém realmente te fez. A ofensa que realmente você tem de uma perseguição que você sofreu. A dor que você tem de uma rejeição ou difamação que alguém cometeu. Então ele vai pegar esse orgulho, essa mágoa, e ele vai trabalhar através disso. E vai fazer você produzir esses pensamentos na sua consciência. Porque guarde isso, ele não tem o poder de dominar a tua mente, mas ele tem o poder de influenciar seus pensamentos de fora para dentro. As amizades que você anda, os lugares que você vai, as conversas que você tem no WhatsApp, os prints que você recebe, as coisas que você ouve e não rebate. E isso tudo vai criando. Agora, se ele está me perturbando e ele está fazendo de tudo e eu estou em crise, por que eu não defino logo essa parada? Porque ele induz, mas não pode fazer. Então ele vai fazer de tudo para que você execute a tarefa. Você desista, você vai embora, você se desvie. Agora, eu não estou falando isso para te enfraquecer. Eu estou falando isso para mostrar quanto poder tem em você. Olha para mim aqui, gente. Se ele pudesse, ele já tinha te matado. E por que não matou? Porque tudo que ele pode é te ameaçar. Eis a importância de nessa noite entregarmos o governo da nossa alma na mão do Senhor. Olha para cá. Falei isso hoje. O Espírito de Deus trouxe uma frase antiga. Estava pregando no ano passado num lugar lá no Rio de Janeiro. E enquanto eu estava pregando, o Espírito Santo falou assim na revelação da palavra: Deus não precisa que você esteja na mão do diabo para você se perder. Basta que você esteja na sua própria mão. Se você estiver entregue a si, por si, você se perde sozinho.
Por mais crente que você seja, vai se perder. Vai se perder no orgulho da tua santidade, mas vai se perder. Vai perder. A única maneira, irmão, da gente não se perder é se a nossa vida estiver na mão de... A vida dessa mulher e do filho dessa mulher estava na mão de Deus. E como é que a gente sabe disso? Porque quando a morte bateu na sua porta, ela não foi... Obrigada, glória a Deus. Ela não foi procurar a funerária. Ela não foi procurar as carpideiras, que eram as mulheres que deviam chorar os mortos das outras. Ela não foi procurar a coroa de flores. Estou trazendo para a nossa cultura. Ela foi procurar a maior referência que ela tem de relação com Deus. Ela foi procurar o profeta que profetizou o filho dela. Agora me diga, que obrigação Deus tinha de ressuscitar o filho dela? Nenhuma. Deus falou que ela ia gerar. Gerou ou não gerou? Falou que ia nascer. Nasceu ou não nasceu? O menino até cresceu. Então cumpriu ou não cumpriu? Foi além do que Deus falou, sim ou não? Então que obrigação Deus tem agora de ressuscitar? Nenhuma. Só que são muitos anos servindo a mesma pessoa. São muitos anos vendo o que Deus pode fazer. Olha para mim aqui. Tem coisa que Deus não vai falar para você fazer. Mas pelo tempo de relacionamento que você tem com Deus, já era para você entender que Ele faz essas coisas das quais você precisa. Mano, isso aqui é lindo demais. Ela sai de casa, ela desce a escada. Aí eu já imagino descendo a escada uma mulher toda durinha. Porque quando a alma está em frangalho por dentro, a gente cria uma resistência, né? Igualzinho, tem gente aqui que tu não diz. Mas ela meteu o salto, botou a cinta, arrumou o cabelo e ó. Eu vou pro glow. E Satanás lixando a unha na calçada. Essa infeliz, eu não consigo. E ela, glória a Deus, pois vencerei. Glória, e vai embora. Isso é literalmente eu confundi o inimigo, né? O WhatsApp tá aí subindo. O morto tá lá em casa mandando pra tu WhatsApp dizendo, não vai embora não? Tá aí desde cedo. E ela aqui, ó, 500 graus de puro fogo santo. Rapaz, essa mulher é de um controle. E é por isso que eu identifico muito dela em você. A crise está em casa, o morto está em casa, mas eu vou buscar poder de Deus. Eu vou buscar o que eu ouvi sobre esse Deus. Ela sai de casa. Aí ela pega o moço, o marido fala, tá tudo bem? Aqui ela. Tá tudo bem. Agora responda pra mim, tava tudo bem? Só que isso aqui é ela dizendo, não vale a pena compartilhar com quem não pode resolver. E é aqui que eu deixo essa palavra pra você. Tudo que Deus não te der poder imediato para resolver, Ele vai te dar graça para administrar até que Ele resolva. Ela sai de casa e diz assim pro rapaz, prepara a jumenta. Ela sabia onde Eliseu estava. E não tinha WhatsApp não, irmão. Ela sabia porque conhecia a vida do profeta. Isso aqui é relação verdadeira. Prepara a jumenta. Olha o que ela diz para o moço. Guia. O que é isso? Você vai dirigir. Imagina que é um carro. Você vai dirigir. Agora, qualquer mulher sabia guiar uma jumenta. Só que a emoção dela não está bem. Você não tem que dirigir seu carro quando você não está bem. Mas isso não pode te impedir de chegar no destino. Liga para quem dirige e fala, dirige. Olha que isso aqui, escuta isso aqui. Aí ela diz para ele, ó, guia, anda e não para, senão quando eu te disser. Olha isso, imagine que é um carro. A mão que está no volante, ou seja, o condutor, é o servo, mas o comando ainda é dela. Deus está dizendo aqui, eu vou lhe falar isso com muito temor. No desespero de uma crise, o desesperado ou faz sozinho ou pede ajuda para a pessoa errada. Mas uma pessoa em Cristo aceita ajuda sem perder o comando. Pare de entregar uma procuração da sua vida para alguém só porque essa pessoa está calma. Deus me manda dizer a alguém hoje aqui, vigia com o compartilhamento de informações da sua vida pessoal. Tem gente que só está calmo, mas é mais perturbado do que o tanto que o diabo te perturba. Veja, o guia está na mão do servo.
mas o comando da direção está na mão dela. O que isso significa? Eu vou aceitar a sua ajuda, desde que ela esteja dentro dos meus termos. O que isso significa? Se eu disser vira para a direita, você vai virar para a direita. Se eu falar vira para a esquerda, você vai virar para a esquerda. Porque eu não estou em condições de pilotar, mas ainda estou em condições de dirigir. Camila, eu não entendi. A minha emoção pode estar em frangalho, mas eu não perdi a direção do Espírito de Deus na minha vida. Eu sei aonde eu vou chegar, e eu sei por que caminhos o Senhor vai me conduzir. E eu não vou aceitar suborno para perder o controle da minha vida. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Pare de, em troca de uma ajuda temporária, você entrega o controle permanente da sua vida para alguém. Não é porque te emprestou dinheiro que tem que te dizer aonde vai investir. Você não tem mais idade para prestar conta com quem não paga tuas contas, mas porque emprestou dinheiro quer dizer como é que tem que funcionar o orçamento da casa. Então leva o teu dinheiro para longe da minha casa, porque a autonomia da minha vida ainda está na mão do Espírito Santo. Quanta liberdade de Deus sendo perdida por causa de uma carona. Pessoa te ajuda um tempo, ou te ajuda num momento de vulnerabilidade, acha que tem a patente para dar as diretrizes da tua vida. Você está ali conversando com outro adulto, compartilhando uma crise. Ah, você pode me ajudar? Ah, eu posso te ajudar. Aí te ajuda, mas também depois que te ajuda, quer te ensinar como é que educa teus filhos? Quer dizer aonde você tem que morar? E você fica refém. Ai, porque eu ainda estou pagando a prestação do carro que ele tirou para mim. Ai, meu irmão, pô, leve o carro, ok? Leve a roupa que tu me emprestou, tá? E outra, as parcelas que ainda falta, eu vou pagar porque não sou irresponsável. Mas a minha vida não está na mão de quem me ajuda, está na mão do Senhor Jesus. Pare de ser refém permanente só porque alguém te ajudou temporariamente. Ah, Camila, isso é ingratidão. Não, não é ingratidão, eu sou grata, mas eu não sou escravo da sua honra. Não sou escravo do seu empréstimo. A jumenta é minha, o filho é meu, e a direção vai ser a que Deus me deu. Vai ser a que Deus me deu. Vai ser a que Deus me deu. O dinheiro é seu, mas o negócio é meu. O empréstimo é seu, mas a revelação do que eu vou fazer com o dinheiro é problema meu. Vai querer me emprestar nessas condições? Me empresta. Não vai? Não quero. Não perca a autonomia da sua vida. Saia dessas situações hoje mesmo. Se é servo de Deus, não é servo do homem. E se for servir os homens, sirva aos homens de Deus. Os homens que servem a Deus. E eles vão ter o mesmo entendimento que você. Porque quem é do Espírito discerne. Guia, anda e não para, senão quando eu te disser. Encontrou um profeta, o profeta foi para a casa dela. Ele orou por ela não, pelo menino. O menino ressuscitou. E eu encerro aqui. Você quer a atenção ou você quer a solução? Porque se você quer atenção, faz disso um reality show. Eu tô aqui chorando aí, meu filho. Eu não estou dizendo que você não vai buscar ajuda na internet. Tem gente aqui que Deus vai dar essa direção. Pode ser até o caminho. Quantas vaquinhas já realizaram tantos milagres, né? Eu acho lindo. De verdade, maravilhoso. A união do povo em prol de uma causa, de um propósito. Só que veja, estou falando de coisas que homens naturais não podem resolver. Falando de milagre. Escute.
Quem precisa de milagre precisa priorizar a administração da crise, a solução final do problema, e não o entorno de atenção para o problema. Eu finalizo a mensagem dessa noite dizendo para você: postura. Postura. Se arruma. Fulano, eu tô vendo, tá tudo bem? Tá tudo bem. Postura. Ah, mas é que essa pessoa pode resolver? Fala com ela. Não pode resolver? Vai tudo bem. Tem certeza, fulano, que tá tudo bem? Irmão, tem gente que não tem a solução do teu problema, ele só quer acesso a ele, para poder fazer uso dessa informação e chegar mais para 2 ou 3. Ih, menino, isso está passando um problema. Não resolveu nada, só. Olha o controle emocional. Você diz: eu vou vencer no espírito. Deus está dizendo: quer vencer o espírito? Começa matando tua carne. Para de chorar para todo mundo. Para de chorar em todo canto. Olha aqui para mim. Camila, eu não estou bem. Eu estou percebendo que eu começo a chorar do nada. Então o que você está indo fazer nessa festa? Vem para a igreja, porque na hora do louvor aqui ninguém sabe pelo que a gente está chorando. Está todo mundo chorando? A igreja é o melhor lugar para quem está em crise, irmão. Você está chorando, a irmã está chorando do lado, só que você está chorando porque lembrou da segunda-feira. Ai, meu Deus, vai vencer segunda. Aí está chorando, mas aí está cantando. Aí a menina do lado. Uma presença de Deus, né? Aí você, aham. Aqui é o melhor lugar para você passar por uma crise. Não é, minha irmã? Aqui é o melhor lugar. O menino ressuscitou, a história não termina com a morte, a história termina com... Assim vai terminar a nossa história.